Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é John Lennon, sou formado em Educação Física com pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Atualmente estou cursando o curso de Nutrição e hoje trago para vocês a temática, sobre esse método de treino tão disseminado nas academias aí Brasil afora, que se chama Drop Set. Então, gostou já da temática? Fica comigo até o final que eu vou estar apresentando aqui para vocês tudo sobre essa técnica avançada de treino. E não esquece, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos para que eles também possam entender um pouco mais sobre essa metodologia. Pois bem, pessoal, o Drop Set, ele é uma técnica de treino avançada, que envolve realizar uma série de exercícios até a falha, em seguida reduzir essa carga de 20 a 30%, alocar outro bloco de exercícios novamente até a falha, reduz novamente de 20 a 30% e, por fim, finaliza no terceiro bloco também até a falha. E essa metodologia ela tem como objetivo aumentar a tensão muscular. Se eu vou aumentar essa tensão muscular, eu também acabo aumentando o meu volume de trabalho. E aumentando o volume de trabalho, eu tenho duas escolhas que eu posso fazer com o meu aluno, ou então comigo mesmo, caso eu esteja utilizando essa técnica dentro dos meus treinos. Eu posso reduzir a quantidade de séries daquele determinado exercício que eu vou estar utilizando o Drop Set, ou até mesmo reduzir a quantidade de exercícios para aquele grupamento muscular onde eu estou fazendo o Drop Set, já que eu vou aumentar bastante o volume daquele exercício por conta dessa metodologia, E antes de eu explicar como é que funciona esse exercício, eu quero trazer para vocês alguns benefícios que essa metodologia traz. Entretanto, ele aumenta a produção de hormônios anabólicos, favorecendo o crescimento muscular. Além de ter uma eficiência de tempo. Como assim essa eficiência de tempo? Ela permite que eu deixe o treino mais intenso e ao mesmo tempo mais curto. Por quê? Entendam comigo. Se eu vou aumentar o volume do meu treino, e eu disse, se eu aumento o volume de treino, eu posso estar reduzindo a quantidade de séries daquele exercício, ou então reduzindo a quantidade de exercícios para aquele grupamento muscular. Veja que interessante. Então, for fazer uma rosca direta, no meu treino de bíceps hoje, por exemplo, eu tenho uma rosca direta com barra, eu tenho uma rosca 45 graus com halteres, e posso também estar alocando aí uma rosca martelo. Então, aí na minha planilha tem 4 séries de cada, só que hoje eu estou com pouco tempo para treinar. Então eu estou com o horário um pouquinho mais reduzido e eu preciso da intensidade, eu não posso perder aquele treino de bíceps. Então, eu preciso levar minha musculatura ao máximo. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar essa metodologia, Então eu estou com pouco tempo de treino, sei que eu não vou conseguir realizar as 4 séries dos 3 exercícios, então eu vou optar por fazer, sabe o quê? Eu vou reduzir um exercício e vou aplicar o Drop Set nos 2 exercícios que ficaram. Então, por exemplo, eu vou retirar a rosca 45 do meu treino e vou realizar o Drop Set na rosca bíceps e na rosca direta e na minha rosca martelo. E aí entra o X da questão. Eu tanto posso utilizar essa metodologia perante todas as séries, como eu posso escolher uma ou 2 séries daquele exercício e realizar o Drop Set. Então, tem essa vantagem. É uma metodologia muito versátil. Porém, a gente tem que se atentar a alguns detalhes interessantes dessa metodologia. Lembrando, se é uma metodologia que visa fadiga muscular, então, quando eu falo em falhar é quando a gente tenta levantar aquela carga, tenta sobrepor aquela carga e não consegue mais. Então, meu músculo já está tão fadigado de tanto realizar aquele movimento que na hora que eu vou subir, eu não consigo mais, o meu músculo, o meu braço, no caso o bíceps, ele trava e eu não consigo mais realizar aquele movimento. Então, se essa técnica, ela busca essa fadiga muscular, eu não posso utilizar ela, obviamente, no início do treino. Então, veja bem, se eu vou fazer um treino de dorsal, eu já começo utilizando essa metodologia na primeira puxada, subentende-se que nos demais exercícios de costa, de dorsal, eu não vou ter mais tanta eficiência, já que eu exauri a minha musculatura logo no primeiro exercício. Vocês estão tentando entender essa questão. Então,
A metodologia Drop Set, ela casa muito bem do meio para o fim do treino, e também eu gosto muito de utilizar ela em exercícios chaves, né? Aquele exercício no qual o meu aluno tem uma determinada dificuldade naquele grupamento muscular, e eu sei que aquele exercício pode sim promover um aumento daquela região que o meu aluno tem dificuldade. Um exemplo, o aluno tem dificuldade de promover hipertrofia na panturrilha. Show de bola, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar o drop set dentro dos exercícios de panturrilha, que eu vou conseguir aumentar o volume e a intensidade desse treino lá para um grupamento muscular que ele tem deficiência. Então, eu vou conseguir levar aquele exercício até a falha, 1, 2, 3 vezes, né, dependendo da quantidade de baterias que eu quero que ele realize, né, de blocos dentro da série, e obtendo o máximo de hipertrofia muscular, ou melhor, obtendo o máximo de falha mecânica, gerando assim, possivelmente, uma hipertrofia muscular maior naquele grupamento. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Outro detalhe, não é uma metodologia de se aplicar com iniciantes. Por quê? Vamos lá, vejamos bem. Como eu falei, falha muscular, tudo que leva a uma falha muscular, você precisa ter uma mentalidade de entender o que é a falha muscular. Como eu já citei, é quando você não consegue mais realizar um movimento válido sem necessidade de ajuda externa ou roubo, né? O que seria o roubo? Aí eu vou estar deixando depois, gravando depois para vocês outro vídeo explicando sobre esse método de treino que são repetições roubadas, né? Então, assim, realizar aquela quantidade de repetições até falhar, até eu não conseguir mais realizar o movimento de forma eficiente, sem a ajuda externa. Então, no drop set, é interessante que não haja ajuda externa para que eu realize os movimentos até a falha. Eu tenho que falhar total, né, sem uso externo. Então, vou ali fazer a rosca direta, então eu não posso ir lá ajudar meu aluno nas últimas repetições. Eu tenho que deixar ele falhar por completo, para assim eu conseguir extrair o máximo do objetivo do drop set, entenderam? Aí, novamente, linkando, por que os iniciantes não podem utilizar essa técnica? Porque eles ainda não têm o hábito, eles ainda não sabem o que de fato é falhar. Eles vão achar que aquela queimação que dá na perna, que dá na musculatura devido ao exercício, é a falha. E eles vão fazer o quê? Vão desistir antes mesmo de chegar na falha. Então, por isso que é um método de treino utilizado em pessoas avançadas. Você tem que entender e compreender o que realmente é falhar. O que é chegar numa quantidade de repetições onde seu corpo não consegue mais realizar. Porque muitas vezes a trava está no psicológico. Então, se eu já estipulo uma quantidade X de repetições, o meu corpo vai se destinar a fazer apenas aquela quantidade. Já no drop set, você não estipula quantidades. A gente até pode sim, na primeira série, né, na primeira bateria, eu estipular uma quantidade X, para que o meu aluno não falhe de cara no primeiro bloco. Então eu vou estipular 12 a 15 repetições para uma carga mais alta. Vou reduzir essa carga de 20 a 30%. Ele vai fazer o segundo bloco, aí sim, até a falha, para aquela carga, então ele foi lá, exauriu a musculatura dele até a falha, reduzo novamente de 20% a 30%, ele vai fazer o terceiro bloco novamente até a falha. Posso reduzir a quantidade de blocos, se apenas 2? Posso. Pode ser 3? Pode ser 4? Pode. Quem vai determinar a quantidade de blocos será você juntamente com o seu aluno. De acordo com o nível do aluno, você estipula essa quantidade de blocos. Entendeu? Então, por isso que é um método avançado e eu sempre recomendo fazer usar essa metodologia do meio ao final dos exercícios. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, o que seria essa metodologia drop set. Então, esse drop set, essa metodologia de treino, ela é extremamente poderosa para quem busca aumentar, né, a intensidade e o volume dos treinos. Tá certo? Lembrando, é uma técnica avançada, então não utilize com seus alunos iniciantes, ou se você é iniciante e está vendo esse vídeo, não utilize. Existem outras metodologias que iniciantes e alunos iniciantes podem estar incorporando ao seu treino para aumentar, né, o repertório, para aumentar aí a quantidade
máxima de repetições, de fadiga do treino de vocês que estão iniciando agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Ficou dúvida? Não esquece, comenta, eu vou ler todos os comentários de vocês. E também peço sugestões de vídeos, seja da parte nutricional, de dicas de treino, métodos de treino e até mesmo a parte ergogênica. Então, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!